Oi, Locasters! E vamos lá, gente, voltando com as gravações do nosso Locast, e hoje a gente vai falar com ele, que começou como bombeiro voluntário, virou empresário e aí entrou na política com poucos segundos na TV e, gente, chegou ao comando da maior cidade de Santa Catarina, isso mesmo. E ainda foi reeleito com 80% dos votos. Já sabe de quem a gente está falando? Pois é. E agora, quando o trabalho ultrapassa o limite do município? Como faz, hein? Hoje, no Locast, uma conversa sobre caminho, responsabilidade e futuro. É isso mesmo, gente! Começando mais um super episódio do Locast, nossa terceira temporada, Morgana! Coisa linda, né? Nem eu imaginava que ia chegar nessa terceira. Do céu, estamos chegando e chegando muito bem. Por quê? Primeiro, já vamos começar com uma edição especial aniversário de Joinville, com um convidado muito especial e com uma super novidade, que é o nosso patrocinador, Morgana! Seja bem-vinda, Trimania! Só pra quem é daqui, viu? Só pra quem é daqui. Exatamente, gente. Então, nossas boas-vindas à Trimania, que tá chegando junto com o Locast a partir de agora, a partir de hoje, né? Nessa nova temporada. E aí você já sabe, vai estar na tela pra você um QR Code, pra você acessar. Toda semana, né? Vai estar ali disponível. Acessou esse QR Code, você já vai direto pro site da Trimania e pode garantir a sua da semana. Lembrando que sempre que você compra a Trimania, você cede o direito de resgate do seu título e ajuda o Hospital Bethesda a salvar vidas. Olha que maravilha! Então, gente, e aí, por isso você ainda concorre a prêmios maravilhosos. Tá bom pra você? Isso não precisei nem escrever, né? O homem já sabe tudo, né? Então é isso, gente. Bem-vindo à Trimania. A gente vai falar mais dessa parceria também ao longo aí dos próximos episódios. Mas agora chegou a hora da gente falar com ele. Agora sim! Morgana já fez as honras, já apresentou o nosso convidado. Então, vou pedir para nossa equipe aqui também receber ele, Adriano Silva, gente! Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado por esse carinho. Né? Admiro vocês como profissionais. Estou bem feliz de estar aqui. Que bom! Boa. Estamos felizes também. Então, a gente vai começar como, né? A gente estava aqui fora antes da gravação e o Adriano jurava que isso aqui era uma queimadura de caipirinha, né? Meu Deus! Mas é de café, você sabe, né? Que eu me queimei com café. Verdade. Mas por que eu falei isso? Porque a gente tem algo que é um esquenta. A gente chama de esquenta porque quando a gente, toma aquela uma esquentadinha, a gente fica mais tranquilo para responder depois as outras perguntas. Mas é o batidão. E aí, como funciona? A gente vai dar uma palavra e tu fala o que vier na tua cabeça com essa palavra, sabe? A gente vai largar e a gente vai começar e... A primeira... Claro, se tu quiser tentar explicar o porquê daquela palavra, pode. Pode ser uma frase, pode não ser tem um problema. contexto ali. Ajuda. Às vezes a gente fica curioso. Então, vamos lá. Família. Tudo. Essa básico, é fácil. Né? Agora, essa aqui talvez tu vai saber responder, não sei. Política. Aprendizado constante. Olha. A política é algo que está intrínseco na gente. Nós, como seres humanos, somos seres políticos. E eu sempre uso um exemplo que eu acho muito legal, esse exemplo, que as pessoas muitas vezes elas dão de costas para a política. E aí eu sempre pergunto assim, quem daqui já fez um pedido no domingo à noite de uma pizza em família? Aí, obviamente, que todo mundo responde, né? A gente já pediu uma pizza e tudo mais. Eu disse, pois é, ali vocês estão fazendo um ato de fazer política. Ah, mas como assim? Porque se a pessoa pegar o telefone e ligar e pedir só o sabor que ela escolher, ela está sendo uma ditadora. E provavelmente ela não vai atender a maior parte dos desejos das pessoas ali. Se todo mundo escolher a sua pizza, vai faltar dinheiro ou vai ter que vir vários motoboys para entregar tanta pizza. O que acontece na prática? Discussão, diálogo, conversa para chegar a um senso comum daquilo que é bom para a maioria. E geralmente você pega pai, mãe, avô e avó, abre mão dos próprios sabores em detrimento dos outros. E a política bonita é isso. Né? Isso é fazer política, é você sempre buscar o diálogo, transparência daquilo que é melhor para a sociedade. Isso é fazer política, isso é uma coisa que é um aprendizado constante. O resto eu chamo politicagem. Aquilo que se faz, porque o cara está fazendo pelo partido, porque o cara faz pela carreira dele e tudo mais, isso é politicagem, isso estraga a boa política. Tá, agora uma pergunta que eu gostei, inclusive, da resposta. É uma pergunta que eu acho que é bem fácil para tipo, na verdade, quando o César trouxe aqui uns lanchinhos, eu pensei, acho que eles nem vão comer, né? Mas teve alguém que já chegou comendo, né? Então a gente quer saber comida. Feijoada.
Feijoada. Adoro Ah, feijoada. Feijoada. Eu adoro feijoada. E quer ver feijoada gelada? Ó, Gelada. É, a feijoada do outro dia na geladeira, eu pego a colher direto, vou lá. É uma coisa de meu É, eu já comi maluco. feijão gelado. parece né? um moussezinho. É, porque ela Aquela isso, grossura. isso, Ela ela, fica é grossa, né? exatamente isso. Eu não gosto daquela feijoada rala, não. Eu gosto daquela quase que um creme, Aham. né? E na casa da minha mãe é sempre feito dessa forma. Então, óbvio, tem sempre a memória afetiva e tudo mais, mas é o prato que eu curto muito, assim. E você é de feijoada. cozinhar ou não? Nada, Nada? nada. Nem um ovo frito? Sei fazer uma pipoca, sei fazer o ovo mexido de manhã no café Liguei da o micro-ondas, manhã. a pipoca acabou de queimar. Ah, mas eu não sou muito bom, não. Churrasquinho até que, mano, assim, em Ah. família eu até faço churrasco, a carne, deixa comigo. Ai, Mas o resto, daí a Bianca, minha esposa, ela é fantástica. Parabéns para ela, Bom. apoio ela. Alguém né? tem que cozinhar, né? aí, ó. E aí, de comida, a gente quer saber bebida. Bebida, não gosto muito não de álcool, assim, eu não... Enfim, eu bebo socialmente, né? Mas assim, não sou um cara apaixonado por nenhuma bebida, não. né? Mas assim, de café, não é meio viciado em café? Não Gosta tomo de bebida- café. não tomo Coca-Cola? café, não tomo café, Eu não tomo sabia café. dessa. Olha, não sabia. A gente foi jurado do Festival de Cuca juntos uma vez e eu lembro que ele falou... Não que- tomo café. Meu, Cuquinha sem um cafezinho. Não Mas tomo café. porque não gosta? Não ou- gosto do sabor. Adoro o cheiro do Olha. café, adoro aquele momento do cheiro do café em casa, mas o sabor não vai, Olha só. não Que desce. loucura. Né? E é engraçado, assim, que eu já trabalhei em área comercial, na empresa, e eu chegava nos clientes, e os clientes, na época, tinham lançado a Nespresso, né, as máquinas, e aí queriam me mostrar a máquina. Olha esse café, e obviamente eu tomava, mas assim, não era algo que eu tava Ele apreciando fazendo ali. aquela propaganda de café. Que delícia. Que delícia, nota dó. Mas é a água com gás todo dia, assim, sucos e obviamente, né, uma cerveja, um Campari também eu tomo, um vinho, né, mas é bem tranquilo. Bem tranquilo. Religião. Eu sou cristão, né, sou temente a Deus e sou luterano, né, então acho que 4ª ou 5ª geração de luteranos, né, a minha família, o meu tataravô tá no cemitério dos imigrantes, né? E então ele veio com os primeiros para a cidade de Joinville, e a Igreja da Paz foi a primeira igreja formada na cidade de Joinville, e a Igreja Luterana é a primeira igreja evangélica existente, né? Então eu sou luterano e fui batizado, minha mãe, meus pais casaram na Igreja da Paz, o pastor Cléo é o meu pastor lá, então é lá que a gente frequenta. Tem toda uma história, né? Tá, É. só. Casei lá, né? Batizei meus filhos lá. Então é toda uma história na Igreja da Paz. Estudei no Bom Jesus em volta da igreja. Uhum. Muito bem. E música? Eu gosto de músicas brasileiras, gosto de pop, né? Gosto de rock. Eu sou bem eclético, assim. Não gosto de funk, né? Enfim. Não consigo nem imaginar, na verdade, né? Não é comigo, não. Mas gosto de samba, gosto de pagode, gosto de sertanejo universitário, pop nacional, pop internacional, assim. Tem algum artista, sei lá, por exemplo, da época da adolescência que você ouvia mais, alguma coisa assim? Não, cara, eu acho que eu gostava, assim, ó, tinha Capital Inicial, né, que eu gostava, acho que foi bem forte, né, na nossa adolescência, né, e aí também a gente pegou depois a parte do pagode, né, o pagode tava bem forte, né, porque a SPC, né, você lembra Meu, do Só Pra Já Contrariar? foi parar no SPC. Mentira, não, pior que não. Então tem uma boa história aí com música. Né? Meu, Tá pior certo. que agora eu falando, eu falei assim, meu Deus, eu tenho a mesma idade do prefeito, é isso? Aí, ó. Jesus! Vamos cortar pro próximo, é esporte. Esporte, eu fui nadador, na natação. Olha. Então, eu fui atleta de Joinville e representei o estado de Santa Catarina também. Nadava ali no tênis clube com o professor Ricardo, né, que até hoje é técnico e tudo mais. E, olha, fui atleta, assim, daqueles de treinar 4 horas por dia, todos os dias da semana, né, dos meus 13 anos até os meus 17 anos, quando eu prestei vestibular e fui morar em São Paulo. Então, esse período todo eu fui atleta. E hoje, assim, tem algum esporte que tu pratica? Eu ou que tu continuo gosta? nadando, Continua né? nadando? 2 vezes por semana eu nado e 3 vezes por semana eu vou na academia. Então, todo dia eu tento fazer um exercício. Uhum. Né? Manter, né? Eu não sou aquele atleta, né? Que tá buscando o tempo todo, assim, alta performance, não é isso. Mas me manter ativo, assim, é fundamental. E com relação a assistir? Eu ia falar isso. Assistir esporte? Cara, não tem muito, não, essa pegada, não, assim. Os meus filhos amam futebol, eu acompanho eles são palmeirenses, então a gente senta, acompanha junto, Uhum. né? Mas não sou de ficar na frente da televisão, não, acompanhando, não.
né? Gosto em Joinville de ver o Jack Crona, gosto de ver o vôlei, adoro ir no Jack, ver o nosso Jack jogar. Né? Jogar. A gente gosta de Jogar. Mas é isso, assim. E os esportes náuticos, assim, é uma coisa também que eu gosto, assim. Então, surf, né? Eu gosto de fazer o wakeboard, né? Eu gosto de mergulhar, né? Enfim, assim, são esportes, assim, que não são esportes tão comuns, mas é uma coisa que eu gosto. Inclusive, eu tive uma vez, uma oportunidade, que eu não tinha te reconhecido, na verdade. Quem me falou foi o Marcelo, que estava junto comigo. E a gente foi andar de wake. E a gente parou, esqueci o nome, mas tem uma flutuante lá, né? Um barzinho, um restaurante flutuante. E ele, Morgana, ali é o prefeito. Falei, não é? Não é o prefeito, é que tava de boné. Falei, cara, gente, nada a ver, não tem nada a ver com o prefeito, a cega, né? Aí ele olhou de novo, daí eu reconheci pela tua mulher, pela tua esposa. Eu olhei assim, não. Gente, é outra pessoa com ela. Não, é o prefeito. Daí que veio, daí quando eu fui comentar, depois vieram falar, não, ele surfa. Eu falei, da onde? A gente fica imaginando a pessoa certinha ali, né? Agora vou ter que fazer um wakeboard e chamar o prefeito. Mas eu gosto muito, assim, gosto muito do mundo náutico, navegar, né? Gosto de sair de barco, e enfim. E essas coisas todas de água, assim, é comigo. E aí, muito bem. Bom, a gente ia perguntar de time, mas acho que você já respondeu, né? Que acompanha mais o nosso Jack e tudo mais. Então eu vou para a próxima, que seria casamento. Casamento? É. Uma palavra que vem com casamento. Uma mudança fantástica na minha vida, assim. Foi muito bom. E é muito bom. Né? Recomendo para aqueles que estão em dúvida ter a pessoa certa, a parceira certa, alguém para construir uma vida em paz, feliz, com amor. Isso é fantástico, assim. A gente ter essa oportunidade de viver em conjunto e construir uma família sempre foi meu sonho. Né? E quando eu conheci a Bianca, eu logo vi, eu disse, é essa mulher que eu quero ao meu lado. Né? E em pouco tempo, assim, entre namorar, noivar e casar, deu 1 ano e meio. Nossa! Né? Bem estava decidido mesmo. Bem decidido, né? A gente já está mais de 20 anos casados, a gente tem 2 filhos, Isabela, né, e Lucas. A Isabela 19 anos, o Lucas vai fazer agora 17. Né? Então, a gente é muito feliz, assim, na família que a gente construiu. Inclusive, filhos tem também. Sim, Isabela que e Lucas. vem com essa né? palavra? Filhos, é o amor incondicional. Né? É a palavra que eu sempre falo para todos aqueles que são pais e mães recentes. Eu falo, bem-vindos ao amor incondicional. É impressionante como na vida, a vida se transforma no momento que a gente põe aquele serzinho no colo. As mulheres até sentem isso, eu acredito, mais cedo, pela gravidez e tudo mais. Mas os homens a gente tenta acompanhar, é claro, a gente já está amando ali, mas no momento que você põe aquele serzinho no colo, você não consegue mais imaginar 30 segundos sem aquele ser na tua vida. É impressionante a mudança. Né? Eu lembro de que no hospital eu já não conseguia imaginar. Eu conheci ela 1 minuto e eu não conseguia mais imaginar a minha vida sem. Né? E isso é ser pai, isso é ser mãe. Né? Esse amor que a gente daria fácil as nossas vidas por eles. Quase me emocionei agora. Então... Quase fiquei meio travada. É tu, né? Sou eu, exatamente. Então eu quero saber de trabalho. O que representa, o que é para você o trabalho? Saúde. Eu falo que o trabalho ele é fundamental para a saúde mental, para a gente estar equilibrado. Né? Então, eu gosto de me sentir produtivo, eu gosto de me sentir importante no sentido da sociedade, de fazer algo bem pela sociedade, não importa onde eu esteja. Eu vejo a minha mãe como um grande exemplo assim, de vida. A minha mãe, que é herdeira das empresas e tudo mais, né? O trabalho dela era ser mãe enquanto nós estávamos dentro de casa, meu pai tocava as empresas. No dia que foi o último dia que ela levou o meu filho, o meu irmão mais novo para a escola, ela voltou para casa chorando, ela disse, eu estou desempregada e eu quero trabalho. E aí ela foi tocar uma empresa, depois essa empresa fechou, daí ela disse, eu estou desempregada, eu quero trabalho. E ali ela veio trabalhar no Catarinense Pharma, né? E desde lá ela é compradora.Ela disse, eu não quero ser líder, eu não quero ser diretora, eu não quero mandar, eu quero ter função. E essa humildade dela faz ela estar aí com 70, né, e quase 75 anos, e ela super bem, né, ativa, mentalmente ativa, participando ativamente da família. Né? E eu acho que é isso, o trabalho ele faz parte do dia a dia, a gente obviamente tem que estar bem com ele, tem que buscar aquilo que nos enche de orgulho do que a gente faz, mas acima de tudo, né, de que a gente tem que viver e esse viver trabalhando é melhor.
Meus pais que dizem que se eles pararem, acho que eles têm um treco. Agora, meio para pensar, refletir, a última é vida. Uau! Pois é. Vocês já estão bastante filosófico, né? Pois é. Vida é Deus, assim. Deus tá maior, né? Deus tá acima de tudo, né? E Deus tá antes, tá no meio, tá depois. Né? Eu não consigo imaginar a minha vida sem Deus e imaginar a minha vida também só como esse momento, esse espaço. Né? Eu vejo que nada acontece por acaso, tudo está relacionado. Eu sempre falo uma palavra que eu acho muito legal, que são as deucidências. Nada existe por coincidência, existe por deucidências. Né? E principalmente aquelas pessoas que oram, aquelas pessoas que de fato levam no dia a dia aquilo que elas veem na Bíblia, as palavras de Deus, Jesus Cristo. Essas pessoas têm suas vidas transformadas, né? Desde que elas executem isso, né? De que não seja meramente palavras ao vento. Então a vida, ela transcende tudo isso, ela é muito mais do que isso que a gente simplesmente vê nesse espaço agora. Olha, Muito finalizou bem. o batidão Passou com do honras. batidão, hein? Tá aprovado, Tá aprovada. Agora a gente começa com as perguntas, né, um pouco mais pessoais, mas antes eu quero começar, inclusive, porque como a gente falou no início do programa, né, você até então era uma pessoa desconhecida na política, né, trabalhou obviamente com bombeiros voluntários, como a gente falou, né, e como empresário também, só que tu teve pouco tempo na TV, mas mesmo assim acabou ganhando, teve uma reeleição aí com mais de 80, né, praticamente 80% dos votos aí. O que se dá? Hoje, quando tu olha isso, o que tu acha que deu esse resultado? Por que tu conseguiu, assim, não vou dizer com facilidade, porque nada é fácil assim, né? Não foi fácil, mas de ter ganhado e ainda no segundo ter um número tão grande, assim, né, de reeleição? Bom, se não é Deus que esteve junto comigo, eu não sei o que é, né? Porque, de fato, Morgana, quando você faz essa análise, qualquer cientista político olharia para mim, poderia até dizer, olha, é um cara legal, tem um histórico e tudo mais, mas no partido dele, que é um partido pequeno, começando, sem tempo de televisão, ser um grande cacique político apoiando, né, ser uma estrutura partidária grande, não vai ganhar, não vai ter chance. E isso eu escutei muito, né? Mas eu acreditava muito no propósito da transformação, de fazer uma política diferente, fazer tudo aquilo que a gente via. Eu falava assim, pô, isso aqui não pode dar certo. Nessa coisa de ratear a prefeitura, cada secretário pertencer a um partido, isso é feito para dar errado. Né? E eu abria e fui conversando com as pessoas. Eu caminhei essa cidade inteira conversando com as pessoas e falando, né, de fato que eu acreditava num modelo diferente de fazer política. Me preparei muito para os debates eu sabia que eram um tempo precioso para as pessoas me conhecerem, né? E ali a gente começou a subir. Né? E o Joinvilense não estava contente com a política. Eu vi isso na prática. As pessoas estavam sem esperança na política, o que é péssimo. Isso é péssimo para o Brasil, para as futuras gerações, porque as pessoas começam a não prestar atenção na política. E é ótimo para quem é do mal, porque daí na política não tem vácuo. Então, se os do bem não estão prestando atenção, a turma do mal assume e vai. Né? Então, a falta de esperança na política é muito perigoso para a sociedade. E o Joinvilense estava sem o orgulho da sua cidade, isso que me doía, porque eu sou aquele joinvilense convicto, eu sou apaixonado pela nossa cidade, onde eu estou, eu sempre falo bem dela, né? Então eu entrei com essa vontade de transformar. Eu acho que as pessoas realmente perceberam de que existia verdade ali, e a gente foi construindo isso tudo junto. E a coerência, né? Porque se eu falei que eu ia fazer processo seletivo para contratar os meus secretários, eu de fato fiz processo seletivo para contratar os secretários. E a grande maioria dos secretários que foram contratados lá em dezembro de 2020 estão comigo até hoje. Por quê? Porque são técnicos. Estão ali para trabalhar, para entregar resultado, não estão ali para fazer campanha para um partido ou para serem candidatos. Tanto é verdade que a minha reeleição foi a primeira vez que nenhum secretário saiu de sua função para ser candidato a vereador. E tampouco nós tivemos uma baixa na Câmara de Vereadores, muito pelo contrário, o Partido Novo cresceu de 3 vereadores para 4 e dos partidos coligados que estavam com a gente fez 11 vereadores. Então, olha como é possível fazer uma política diferente. Governo executivo é aquele que executa, o legislativo é aquele que executa e que faz a política. E dá para dividir isso. Né? E eu sou muito grato à Câmara de Vereadores nesse período, porque eles respeitaram isso.
Né? E isso é uma coisa que nós temos que valorizar, porque quando começa a misturar executivo com legislativo, fica essa máquina que não funciona. Agora, quando o executivo está ali para prestar atendimento à comunidade e o vereador é um legítimo representante da comunidade, ele chega na minha mesa e diz, olha, precisa fazer essa obra, precisa fazer isso, a dor daquele bairro é assim, 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 e a gente vai lá e executa, a gente está mostrando que aquele vereador está fazendo a sua liderança no bairro e a comunidade está vendo o resultado de duas áreas, do legislativo, que tem esse trabalho de representatividade, e do executivo de executar. Então é isso que eu julgo que é esse resultado todo que nós tivemos. A população viu um governo coerente e, acima de tudo, um governo tentando achar a solução para os problemas existentes. Uhum. E acredito, na tua percepção também, que a questão da própria decepção mesmo com o que a gente tinha até então de política, ou talvez até uma falta de zelo por algumas questões da cidade, vamos falar de repente de mobilidade, uma das marcas que eu acredito que seja do teu governo, que é essa questão de ter esse capricho na cidade, né? Onde você vê a cidade mais bonita, mais cuidada. E aí, até eu queria te perguntar da onde que veio essa percepção que você teve quando entrou de, vamos deixar a cidade melhor, mais bonita, e o que tu acha que isso impacta no contexto geral para as pessoas? Primeiro, o ambiente bonito, o ambiente organizado, ele transcende. Ele faz com que as pessoas estejam motivadas, que as pessoas estejam juntas para cuidar, do zelar pelo bom. E mais, se uma prefeitura tem a capacidade de cuidar de uma flor, ela tem capacidade de fazer muito melhor em outras áreas. Né? Então, esse é um exemplo também que a gente tem. Agora, César, quer ver um exemplo? Como era feito antes? Nós tínhamos subprefeituras, né, na prefeitura. Essas subprefeituras são responsáveis pelas obras lá dentro do bairro. A drenagem, o bueiro que quebrou, né, uma praça que precisa de manutenção, uma patrola, enfim. Quando nós chegamos, essas subprefeituras todas eram comandadas por vereadores, todas tinham cabides de emprego relacionadas a partidos políticos e líderes políticos, e nenhum deles estava realmente ligado ao cerne da questão, que era atender. Né? Então, primeiro, existia uma briga entre as subprefeituras. Uma não ajudava a outra, porque se ajudasse, estava ajudando o concorrente. Né? E o munícipe que se dane ali. E mais de 5.000 ordens de serviço sem atendimento. Primeira coisa que a gente fez, acabamos com a figura do subsecretário, criamos uma gerência, todos os gerentes eram engenheiros civis, e abaixo deles, eles fizeram um processo seletivo e botaram pessoas técnicas. Hoje, a pessoa pede um serviço numa unidade regional de obras, que a gente passou a chamar assim, e a obra acontece no dia seguinte. A gente não tem mais ordem de serviço parada, a gente tem tudo mapeado, a gente sabe exatamente o serviço que está acontecendo. Isso o cidadão percebe, porque ele está na frente da casa dele, ele não precisou ligar para pedir a patrola passou. O bueiro quebrou, ele não precisa mais ligar para o bueiro ser trocado, o bueiro foi trocado. Então a gente já está nessa fase que as equipes já começam a trabalhar no preventivo, no corretivo, sem o pedido. E mais, o vereador, não importa mais em qual área ele está. Se ele está vendo uma coisa errada, ele pede para a unidade vai atender todos os vereadores iguais. Né? E se uma unidade regional de obras precisa de uma atenção das outras, as máquinas todas são usadas. Por exemplo, nós tivemos uma chuva muito forte em 2023 que arrancou a estrada do Quiriri. Em 48 horas a gente reconstruiu a estrada, porque nós juntamos as forças de todas as unidades regionais, estava todo mundo de plantão no final de semana, as pedras, o material, e a gente restabeleceu aquela via. Então isso Joinville tem. E mais, Joinville tem agora uma unidade regional sempre de plantão. Quando eu cheguei, vocês vão se lembrar, em 2021, a gente chegou embaixo de chuva. Né? Era dia 1º de janeiro, a Defesa Civil me ligou, olha, tem 6 bairros embaixo da água, o que você vai fazer, prefeito? Eu disse, meu Deus, eu sou bombeiro, mas eu estou virando prefeito hoje, né, e tem que fazer. Aí todas as subprefeituras estavam de férias, todas as subprefeituras não estavam trabalhando. Eu disse, nunca mais isso vai acontecer. Sempre vai ter uma de plantão, finais de semana, feriado, seja final do ano, porque pode acontecer uma intempérie e ela está lá para atender a cidade, não é a um vereador, não é a um partido. Então é isso que a gente mudou, é essa coerência no trabalho e o cidadão ele vai percebendo no dia a dia essa diferença. Perfeito. Eu tinha até uma outra pergunta, mas agora já que tu falou todo esse trabalho de vereadores junto com a prefeitura e tudo mais, é um caso um pouco mais polêmico, mas assim, a gente sabe, recentemente, né, teve uma polêmica na Câmara de Vereadores
E teve um vereador, inclusive teve entrevista com a gente na rádio, que acabou falando a seguinte frase: eu prefiro ser imbativo e provocativo do que entregar projetos. Eu prefiro a guerra cultural do que entregar projetos, que eu acho mais importante. E a gente sabe que o Novo acabou entrando com um processo de cassação em cima, né, dessa pessoa, né? E aí a gente queria saber exatamente como que tu vê toda essa ação desse momento, né, de toda essa confusão que deu, né? Morgana, você vai perceber, eu estou 5 anos no governo, eu nunca interferi na fala de um vereador. Né? A tribuna está lá aberta, aquilo é um ambiente democrático e é um ambiente onde eles têm o direito de falar, de protestar, de dar a sua ideia. Né? Esse é um ponto. Agora, no momento que um vereador ele forja uma fala de uma servidora municipal, de uma servidora do hospital, e que ele diz que ela não atendeu e recebeu um paciente em estado grave, e esse paciente ela escreveu que recebeu. Aí ele vai a uma servidora do governo do estado e pergunta se ela fez um exame. Ela falou, estamos em carnaval, e é o estado que organiza, e esses exames não são exames emergenciais, porque o que passa pelo estado são exames que podem ser feitos em outras áreas. E esse exame ela disse, olha, amanhã eu vejo, hoje não tem ninguém aqui. Ele pegou esta fala, ele pegou e juntou embaixo da fala dessa servidora municipal e colocou esta servidora como uma pessoa de que ela não tinha feito o trabalho dela porque era carnaval. Então, isso é inadmissível. Porque aqui não é uma questão de respeito a uma ideia, né, ou até uma provocação. Isso daqui é crime. Isso aqui está forjando uma história. Imagina você na cabeça dessa servidora, onde o teu nome é jogado, como se ela não fez a prática, ou aquela do Estado que foi manipulada também, porque ela também não estava errada. E o exame estava agendado. E aquele exame não tinha nada a ver com a doença daquele paciente naquele momento. Né? Então, obviamente, o Partido Novo, que sempre vai brigar pelo que é certo, entrou, fez a denúncia e está pedindo. E na mesma semana, esse vereador fez um ato em sala fechada, né, onde o presidente Diego Machado chamou todos justamente para falar do decoro. O decoro, para quem não sabe, são as regras regimentais da Câmara de Vereadores, aonde se diz que não pode xingar, não pode, né, empurrar, não pode usar palavras de baixo calão, não pode falar da família, tá tudo isso escrito. E se a gente analisar o histórico desse vereador, ele não tem respeitado o decoro faz muito tempo. Né? E aí, nesta reunião, quando o presidente pede para eles, né, falarem só em tribuna e na plenária se respeitarem, ele levantou e queria ir embora. E aí esse vereador, né, de idade, um idoso de 65 anos, pediu, você fique para você nos escutar, porque nós escutamos você até agora. E aí ele, usando a sua força de jovem, pressiona esse vereador, né, a uma parede e usa palavras de muito baixo calão, né, xingando realmente esse vereador, né, e de repente sai. Então, todos os vereadores que estavam lá foram testemunhas de alguém que simplesmente cometeu um crime perante ao Estatuto do Idoso. Né? Então, essa discussão é que está na Câmara de Vereadores. Como permitir que uma pessoa que não respeita o Estatuto do Idoso, é a mesma coisa se fosse um negro, se fosse um deficiente, né? Que tem, né, as suas prerrogativas e tem as suas leis para protegerem, né? Como todo mundo, ninguém pode aceitar um crime, ninguém pode aceitar, né, alguém que ultrapasse os limites daquilo que a democracia hoje permite passar impune. E é essa discussão que na Câmara de Vereadores está acontecendo. Né? Eu, como Poder Executivo, estou observando. Agora, a Câmara de Vereadores, né, ela está correta em firmar o pé e dizer, primeiro, nós hoje, Joinville, somos a melhor educação do país. Nós temos o melhor IDEB do país. Que exemplo nós vamos dar para as nossas crianças se líderes usam palavras de baixo calão, não respeitam o idoso, né, e fazem isso? Então, é isso que está sendo em discussão. Quais são os direitos do idoso? Quais são os direitos, né, dentro da Câmara de Vereadores? Qual é o limite que pode ser feito? Ninguém está dizendo aqui que está tendo censura de ideia ou de projeto. Né? Então, é uma atitude. Né? E essa atitude, por muito tempo, a Câmara de Vereadores, e eu acredito que muitos vereadores aguentaram muita coisa. Né? Que basta ver o vídeo, né, desse vereador, o quanto ele exagera, né, e o quanto ele
estimula, né, os outros para saírem do seu normal. Enfim. E será que essa questão dessa polarização, a gente sabe que hoje em dia está muito, né? A gente vê, né, no país inteiro essa polarização na política. E você acredita que com isso ainda dá para discutir ideias? Porque a gente vê como essa pessoa, tipo, não tem ideia, começa a gritar ou xingar outra pessoa. E hoje em dia a gente vê isso na internet. Você vai falar, eu acho que tal, fulano de tal tá errado nisso. Porque tu é esquerda, porque tu é direita, porque tu é não sei o quê. Então já começa um ataque à pessoa, não à ideia. Tu acha que hoje ainda é possível ter discussões, embates, né? Você com uma oposição de forma educada e de forma que possa vir um crescimento, hoje está muito difícil. Claro que é possível. E a grande maioria dos nossos vereadores de Joinville faz esse tipo de discussão. Tem vários, muitas vezes, que são da base, mas chegam na tribuna e criticam o projeto, ou se a gente errou, eles vão lá e criticam, e a gente reconhece e faz parte do processo democrático. E isso a gente super respeita. E mais, tem vereadores que vêm construir com a gente a ideia. Né, que vão lá, por exemplo, senta com o presidente de um hospital, o que está acontecendo, como eu posso ajudar, porque é uma máquina de 14 mil servidores. Então, quando você quer construir junto, você consegue fazer uma política. Agora, aqueles que estão preocupados em lacrar na internet, porque é isso que está acontecendo, né? Eles estão se utilizando de uma rede social para lacrar. Então, faz um videozinho para chamar atenção, fala uma frase enfim... que é um chamariz para chamar atenção, para ter like. Né? Então, lamentavelmente, existe esse lado da política hoje que está polarizando, né? E que faz muitas vezes a gente não discutir aquilo que é importante para a sociedade, aquilo que vai fazer a diferença no dia a dia do cidadão. É o que eu falo. Que bom que o joinvilense, né, colocou uma boa parte de vereadores de muito boa qualidade. Né? E isso tem feito com que a gente possa prosperar em Joinville. Por exemplo, nós só conseguimos ser a melhor educação do país porque nós fizemos uma reforma dentro da educação que passou pela Câmara de Vereadores, eles contribuíram na construção dessa lei e hoje Joinville é considerada, por exemplo, para institutos, o Instituto Todos pela Educação, o Instituto Lema, como a referência nacional. Então, é uma construção em conjunto. Então, é extremamente possível. A gente não pode se ater a essas polarizações, a esses extremos, quando a maioria hoje quer fazer a boa política da pizza que eu falei. Conversar, achar o senso comum, achar aquilo que é bom para a sociedade. Adriano, bom, você está falando justamente dessa importância, né, de como tu enxerga essa questão da construção, da gente trabalhar para as pessoas, né, essa percepção que me parece que é o que você norteia, assim, a tua forma de gestão, né? Olhar para o cidadão, pensar no melhor para a cidade e tal. E eu queria saber de ti, assim, qual foi a virada? O que te fez olhar lá atrás, assim, antes de você se candidatar e falar assim, eu quero ser prefeito de Joinville? O que te motivou? O que te virou essa chave? Bom, essa transformação acontece no Colégio Bom Jesus, né? Eu sempre fui muito tímido. Imagina, eu estudava sempre na primeira, segunda carteira, né? E tinha um baixo relacionamento social e tudo mais. E aí um dia uma professora me escolhe para eu organizar as eleições do Grêmio Estudantil. E eu fui lá, organizei as eleições, um grupo ganhou, mas ela gostou tanto de mim que ela chegou para o grupo que ganhou e disse, convide o Adriano para participar. E ali eu me descobri, ali foi onde foram um dos momentos mais felizes da minha vida na adolescência, né? Onde eu aprendi a trabalhar com pessoas, onde eu aprendi a fazer política, onde eu aprendi a me expor na frente de uma sala de aula e falar em nome de alguém. Eu disse, poxa, isso é um caminho legal. Eu ia fazer medicina e dali eu decidi não fazer medicina e fazer administração de empresas. Tanto é que depois a minha história do bombeiro em socorrismo é justamente porque eu sempre gostei de medicina, né? Agora, prefeito é uma questão de que eu fui por pura indignação mesmo, porque eu não imaginava isso já na minha vida. Eu estava presidindo a empresa, mas foi em 2015, na crise Dilma, que eu tive que fazer uma lista de demissões no Catarinense, e aquilo me revoltou porque não foi culpa minha, não foi culpa deles. O Brasil estava vivendo uma crise econômica e era o único país no mundo que estava vivendo essa crise econômica por pura incompetência política. E isso me revoltou. Eu disse, isso não dá mais. E aí eu comecei a fazer uma análise dentro de mim e eu estava vendo que eu estava ignorando a política. Mas o que eu falo hoje, a gente pode até ignorar a política, mas as consequências dela ninguém ignora. E aí eu disse, eu vou mudar. E aí foi quando eu conheci o Partido Novo, eu disse, eu vou só me filiar. E aí o Partido Novo veio o convite, eu disse, eu não vou aceitar. Né? E eu falei, não, até que a minha esposa, Bianca, ela disse, você se lembra de 2015?
Será que não é hora? Será que não é hora da gente fazer algo pela sociedade e fazer alguma coisa pelos nossos filhos? A gente produzir um Brasil melhor para as nossas gerações? Quantos jovens que a gente escuta hoje que o sonho é ir morar fora? Que espécie de país que a gente está fazendo onde os jovens sonham em ir morar fora? Então é nossa responsabilidade fazer da nossa sociedade uma sociedade melhor todos os dias. E aquilo mexeu comigo. E aí eu e a Bianca, a gente fez um pacto que eu entraria, mas que a família estaria sempre no primeiro lugar. Eu posso dizer que em todos esses anos como prefeito, eu almocei todos os dias em casa com eles. Todo final de tarde eu passava em casa, dava um beijo neles, queria saber como eles estavam. Eu ia para os eventos à noite, que isso exige muito do prefeito. E fui um pai muito presente durante esse período. Né? E estou tentando todos os dias fazer a nossa sociedade uma sociedade melhor. Então, essa foi a principal motivação. Né? Eu nunca imaginei ser prefeito, né? Há 5 anos atrás, pelo Partido Novo. Isso não estava nos meus planos e aconteceu. Ele estava falando, eu estava dando risada aquela hora, porque parece meu irmão. Meu irmão era meu bicho do mato, assim, criado em casa. Tanto que a gente estudava no mesmo colégio por anos. E as freiras, era colégio de freira, conhecido aqui em Joinville, e elas vinham, já conheciam a gente, com 13 anos lá. Meu, como os teus filhos são diferentes, né? A tua filha tá lá, tá comandando todo mundo, não sei o que, teu filho tá quietinho num banco, sozinho. E justamente foi um Grêmio estudantil, ele começou, gostou e começou a entrar na política e não quis mais sair. Falei, ó, o Grêmio estudantil muda vidas. Mas já que a gente falou desse desejo daí que veio do prefeito, eu quero saber agora que, obviamente, não é novidade, né, que você anunciou a sua candidatura a vice-governador. E aí, por causa disso, você terá que, esse mês, inclusive é o mês da despedida de Joinville, né? Terá que deixar a cidade. Né, a prefeitura, a cidade não. A cidade não, né? A prefeitura, enfim. Joinville você fica. Não, Joinville pode ficar. Mas há quem diga que, né, quando você se elegeu, você disse que não deixaria a candidatura e tal. Quando me perguntam, eu digo, ele disse isso na primeira. Mas eu quero saber, quando te perguntam isso, mas tá largando a cidade, tá deixando a cidade, você disse que ia ficar e tal. O que tu fala com relação Você sabe que eu nunca fui questionado. É a primeira vez que a gente está falando... Essa é a pergunta de internet. Eu, pessoalmente, nunca fui questionado. Né? Nos primeiros 4 anos, eu estava convicto e eu jamais deixaria. Né? Inclusive, isso é uma regra do Partido Novo, de que a gente tem que cumprir os primeiros 4 anos, assim, na íntegra. Mas, no segundo, eu sempre falei de que eu gostaria de ficar prefeito até o final do mandato, né? Mas que eu estaria trabalhando e estaria aberto. E, de fato, se me perguntassem em dezembro do ano passado se eu sairia, eu assinaria embaixo e falaria, não, tá tudo programado para ficar até 2028. Não existia nenhum trabalho paralelo e tudo mais. Mas na política a gente aprende muitas vezes que o cenário, muitas vezes, né, as portas e o ambiente, ele vai te forçando algumas decisões. Então, para o partido é importante esse movimento que eu estou fazendo. Para o Brasil é importante o movimento que eu e o governador Jorginho estamos fazendo de unir a direita, unindo o PL, unindo o Novo, porque eu acredito muito de que se nós queremos transformar o país, nós temos que fortalecer a direita também. Se nós percebermos, nós temos mais do que uma dezena de partidos de esquerda. E todos esses partidos, todos os anos lançam candidatos em todas as eleições e eles estão formando lideranças. Quantos partidos realmente são de direita? São pouquíssimos ainda, estão em construção. Então só faltava os partidos de direita estarem se brigando entre si. Né? Então o fato é, essa união da direita é um grande recado que a gente faz aqui. Porque como eu digo, o meu sonho é que os meus filhos, e quando eu falo meus filhos eu penso nos filhos dos outros, que escolham um Brasil para morar. Que escolham Santa Catarina para morar, que escolham Joinville para morar. Né? E eu falo, como um bom brasileiro, se escolherem a casa do lado e se estiver vendo, eu ainda compro. Né? Porque o brasileiro é assim, ele, se deixar, os pais querem que os filhos estejam perto da gente. E cabe a gente fazer isso. Então, quando vem esse convite do Jorginho, em janeiro, a gente passa a pensar muito, é uma responsabilidade, mas por outro lado, a Rejane Gambim, desde 2009 está comigo. Ela começou a jornada caminhando a cidade, criou o plano de governo junto comigo e acompanha ativamente tudo isso. Então é uma pessoa que está altamente preparada para me substituir. Não existe ninguém melhor hoje em Joinville para me substituir do que ela, porque ela está preparada, ela sabe tudo que está acontecendo na cidade. Então isso também me conforta em eu tomar uma decisão, sabendo que a minha substituta vai dar sequência a um trabalho, os meus secretários são técnicos, vão dar sequência a um trabalho, né, e que o joinvilense não vai perceber a mudança. E ele não precisa perceber e nem deve perceber a mudança. A cidade tem que continuar nesse ritmo de crescimento, de entrega, de obras. Tá? E vai marcar a história, né? Como a mulher aqui, a prefeita de Joinville, né? Ela vai marcar uma história também. Inclusive, eu queria perguntar...
Eu quero ainda voltar para a questão do Estado, mas antes, perguntar para ti, Adriano, com relação à Rejane, como é que começou essa parceria de vocês? Onde que começou isso? Olha, eu conheci a Rejane, ela é jornalista, e eu, na época, como coordenador dos Bombeiros Mirins. Né? Eu tocava a escola dos Bombeiros Mirins e a gente fazia o yakisoba do Bombeiro Mirim, né? Para arrecadar recursos e fazer. E ela era sempre a jornalista destacada pela RBS TV na época. Sim. Né? E ela ia lá, e assim a gente começou a ter uma relação profissional, né? Olha, tá aqui, e eu percebi uma coisa que eu sempre gostei nela, ela chegava antes e saía muito tempo depois, ela realmente se envolvia com a história, ela queria saber, ela não estava ali só cumprindo o dever de passar a informação e ir embora, né? E a gente então criou essa amizade, esse respeito mútuo. E quando eu pensei em buscar um vice, eu gostaria muito que fosse uma mulher, para a gente ter esse equilíbrio, né? Eu acredito muito que essas visões de homens e mulher lado a lado fortalece qualquer sociedade. Tu vê, um casal que não está em briga em casa, estão lado a lado, um ajudando o outro, apoiando o outro, essa família é mais forte. E isso reflete na sociedade. Então, né, a gente queria uma mulher. E a Rejane era uma mulher que conhecia a cidade inteira. Porque pela profissão dela, ela narrou Joinville inteira, ela era aquela jornalista de ponta que ia lá, botava o pé na lama e não sei o quê. Então ela conhecia todos os bairros, ela conhecia tudo. Eu disse, ótimo, eu conheço a cidade toda pelos bombeiros, porque eu rodei a cidade toda pelas ambulâncias, né? E ela como jornalista. Então são duas pessoas que sabem o que estão falando, são duas pessoas que com certeza vão estar preparadas para representar bem a cidade. Aí montamos um grupo de 60 voluntários, esses 60 voluntários criaram o nosso plano de governo e que até hoje é o nosso planejamento estratégico da prefeitura. Todos os projetos estão mapeados, a gente tem um escritório de projetos, tem uma equipe que acompanha projeto por projeto, quem está executando, em que pé está, quanto tempo de status. Essa organização foi toda feita, mas começou lá em 2019. Né? Então essa relação ela é muito forte. E todos esses anos nunca tivemos uma só discussão. E não é porque ela não tem uma ideia, ela não tem um posicionamento, né? É porque nós dois, um respeita o outro como liderança e a gente sempre tenta chegar num acordo comum. É aquilo da boa política. O que é melhor para a sociedade? Tira a minha vontade, tira a vontade dela. O que é melhor para Joinville? O que é melhor para o cidadão? E a gente sempre vai acertar buscando o que é melhor para os outros, né? E não para a gente. Eu até, antes de fazer a pergunta, até fazer uma colocação que realmente, com relação à vice, o que eu tenho visto, né, em todos esses anos é que é difícil alguém lembrar do vice de alguém. É muito difícil. Mas quem foi o vice fulano e tal? Um ou outro até muitas vai. vezes eles são até brigados, né? O prefeito e o vice brigam no meio do caminho. E uma coisa que a gente vê é que realmente, no governo de vocês, não, é o Adriano, é a Rejane, todo mundo conhecia, porque estava sempre junto, em qualquer lugar estava junto, sempre que podia, obviamente, né? Então, isso realmente acho que marca bastante. Eu acho que realmente colocou ela numa posição que ela está totalmente, né? E no começo foi bem difícil, porque nós chegávamos em eventos e nenhuma cadeira reservada estava para ela. Né? O nome nem mencionado era no cerimonial. Né? Mas com o tempo a gente foi conquistando esse espaço, né? Ela foi conquistando espaço, ela foi também mostrando que um vice é ativo, que um vice pode trabalhar, que tem também, né, o seu trabalho. Né, e nós dois sempre tivemos essa questão de um confiar no outro. Porque o que acontece na maioria das vezes, a pessoa é convidada como vice, como um prêmio de consolação. Tu não tem força para virar o candidato principal, então tu vem, me ajuda aqui, mas já começa um embate que é de um partido, é de outro e tudo mais, e não se gosta. E ali a gente, né, construiu isso em conjunto com o mesmo propósito. Né? E foi por isso que eu aceitei também o convite do Jorginho, porque o convite foi nessa função, foi nesse trabalho, onde ele me convida, porque ele disse, olha, eu admiro o teu trabalho como administrador, preciso, né, disso junto comigo, né, no governo do estado. Se a gente tiver sucesso, você pode estar junto comigo para me ajudar a entregar. O estado precisa também, né, ter agilidade em processo e tudo mais. Então, isso a gente pode fazer. E a união da direita, onde a gente está juntos construindo. Então, né, eu não estou saindo porque eu desejo o poder, eu estou saindo porque eu acredito que a gente pode fazer mais pelo estado. Né? E ele está me convidando porque justamente eu posso complementar um trabalho que ele iniciou. Né? Então, eu acredito que vai dar muito certo essa parceria. E nesse fazendo certo, né? Nesse querer fazer mais, que tu falou, não é que eu quero poder e tudo mais. Mas tu tem alguma ambição no bom sentido, obviamente, né? Porque tá prefeito, agora tu vê que tu pode fazer mais como vice-governador. O que tu vê daqui a uns anos? Tem em mente tentar um governador mais para frente, tentar uma outra coisa, um Senado?
Olha, eu sou muito feliz como prefeito, né? Eu aprendi a gostar, né? Confesso que no começo foi bem difícil, porque é uma mudança radical, né? De você estar na tua empresa, na tua família, daqui a pouco você é vidraça, todo mundo comentando sobre teu trabalho, você passa a ser uma pessoa conhecida onde quer que você esteja, mas o resultado que a gente consegue fazer na sociedade com uma boa política é mais forte que qualquer ONG. Qualquer ONG do mundo, que seja a melhor do mundo, que seja, ela não consegue ser tão transformadora na vida das pessoas como uma política bem feita. Né? Então, enquanto eu puder estar no ambiente e executar uma política bem feita, eu vou estar caminhando isso. Eu gosto do poder executivo. Eu sou de arregaçar a manga e fazer. Né? Então, enquanto eu tiver portas se abrindo para o poder executivo, eu vou caminhar nesse sentido. Né? Então, quando me falam, um dia você pretende ser candidato, né, a governador do estado, sim, eu pretendo ser candidato a governador do estado. E eu vejo essa jornada de vice-governador como uma jornada de aprendizado. Porque eu tenho toda a humildade do mundo de dizer de que, assim como eu fui estudar no Renova BR para me tornar candidato a prefeito, eu estou vendo o caminho de vice-governador, uma forma de estudar para me tornar um bom candidato a governador e quem sabe lá na frente Santa Catarina escolher. Então, é uma jornada natural e que a gente vai dando passo a passo. Perfeito, muito bem. Vamos dar uma uma animada mudada aqui pro outro lado Acho agora? que vai perguntar o que eu queria perguntar. Né? Vai, eu acho que você vai falar sobre o Bombeiros Voluntários? Não, mas pode ir. Então vamos entrar nesse assunto um pouquinho também, né? Que é uma parte... São 20 anos já de bombeiro voluntário, é isso? Essa parte é uma parte maravilhosa da minha vida e que faz parte muito forte. Eu, desde pequeno, sempre tive meu kit de emergência. Sempre. Então, se tinha um irmão, se tinha um primo, se tinha um amigo que se machucava, lá era o primeiro a botar o esparadrapo, fazer, né, e ajudar. Você não foi escoteiro também? Não, escoteiro eu acabei não sendo. Mas eu sempre gostei muito disso. E quando eu descobri que em Joinville, de fato, ser bombeiro voluntário qualquer pessoa poderia ser, eu disse, pô, eu quero isso para mim. Né? E na época, meu pai era o presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários, e eu me inscrevi e eu falei, pai, não conta para ninguém que eu sou teu filho. E na aula inaugural eram 200 alunos, estava todo mundo em ordem unida na garagem e tudo mais. E aí meu pai, todo prosa, falou, eu não vou falar para vocês quem é, mas o meu filho está entre vocês. Né? Pai, né? E aí foi muito engraçado porque começou a caça ao filho do presidente, né? Dos bombeiros. E eu falava também, quem é? Quem é? E aí foi muito legal porque eu fiz ali amigos verdadeiros de vida que até hoje são... pessoas assim, eu falo que somos irmãos de alma, porque um bombeiro, ele só consegue fazer uma atividade em conjunto. E quando você entra no incêndio, confiando na retaguarda, confiando no bombeiro que está atrás de você. Né? E essa fortaleza, ela é muito mais do que uma irmandade. Né? Então, eu tenho realmente ali irmãos, né, que são de vida e que a gente construiu essa amizade muito forte e que são momentos muito, muito intensos vividos no bombeiro. Eu tenho mais de 1000 ocorrências, né, na minha vida desses 20 anos. Eu me especializei em ambulância, tudo que tu imaginar eu já atendi, né? Inclusive, por exemplo, eu já tive a minha mãe em atendimento quando eu não esperava, eu estava no quartel, meu pai liga, naquele momento eu virei filho, então tu vê como realmente o teu psicológico, por mais treinamento que você tenha, quando envolve família, mas como eu estava com o meu time, o time disse, não, a gente sabe onde tu mora, vamos lá. Minha mãe tinha tido um AVC e a gente conseguiu atender de forma muito rápida e ela conseguiu retomar todos os movimentos, está super bem hoje. Né? Então, são esses momentos que a gente vive nos bombeiros intensos, assim. Né? E sempre também muitos finais felizes. Né? Assim, tem histórias maravilhosas, lindíssimas, né? Que eu vivi. E histórias pitorescas, né? Como a gente estava comentando. Pois é, eu quero que conte essa história, assim, meio fora do comum, né? Você salvou um ônibus inteiro de um jacaré famoso aqui da cidade, é isso? Olha, até parece que não é verdade, mas é verdade essa história. Eu acho que o Fritz estava fazendo um bloqueio ali, fazendo uma movimentação. É verdade, né? Para as pessoas saberem como funciona, a gente entra de plantão e a gente fica 12 horas no quartel. Então, geralmente eu dou plantão quintas-feiras à noite, das 18h30 até as 6h30 da manhã. Então, quando a gente entra, o chefe de pátio, ele já organiza as equipes e diz, Adriano, você vai trabalhar com o César, com a Morgana, vocês vão trabalhar na ambulância tal. E a gente já assume a ambulância, faz a limpeza, revisa todos os materiais, mas naquele momento a gente está pronto para uma emergência. E era mais ou menos umas 10 horas da noite, tocou um alarme, aí toca um alarme no quartel todo e já diz, atenção pré-hospitalar a postos. Né? Então, a gente sabe que é a ambulância que tem que correr. A gente correu para a ambulância
Eu peguei o rádio, eu estava como demandante, o demandante é o que comanda a ambulância naquela noite, e a central, que fica junto com a Polícia Militar, no Copom, lá no 8º Batalhão, passou via rádio. Então, temos uma ocorrência inusitada. Eu disse, nossa, que diferente isso, porque geralmente vai para a rua tal, carro versus poste, carro versus moto, né? Que é o mais comum. E aí a gente está com um ônibus na Beira-Rio e esse ônibus está cheio de passageiro e não consegue sair do local porque o Jacaré Freitas está parado na frente. Eu olhei para o meu time na hora e disse assim, que aula que a gente perdeu que ensinou a gente tirar jacaré de cima da rua, Hoje, né? no Globo Repórter. E aí a gente foi com uma simples ambulância para o local, né? E aí eu disse, vai dando o sinal de luz, vai ligando a sirene. Eu falava para o motorista, né? Corajoso. E aí a sorte que o Fritz olhou a ambulância e ele decidiu ir calmamente para o Cachoeira novamente. E mais o ônibus todo desceu, aplaudiu, a gente saiu como herói naquela noite. Os heróis só montaram um negocinho, espantaram ali. Mas é uma história assim que marcou realmente esses anos, muito interessante. Porque eu imagino que além, né, da questão dos passageiros, vocês também pensaram no bem-estar do animal, né? Que vocês não queriam Claro. estressar ele e tudo mais. E é o Fritz, né? O Fritz é famoso, né? Então assim, não dá. E a gente toma, mas assim, que bom, né? Que a gente não precisou nem sair da ambulância. Ele respeitou e foi. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Adriano, eu lembro de uma outra história também que aconteceu, que tem a ver com o festival de dança e com os teus atendimentos, que eu lembro que foi uma bailarina, né, que sofreu, que houve um acidente. Conta pra gente melhor, que é melhor você contar que você sabe os detalhes melhor. Essa história é uma das histórias que mexeu muito, e eu como prefeito e bombeiro. Nós era Covid, né, final do Covid, era 2021. O festival de dança tinha sido postergado, porque não foi em julho, foi em outubro, se eu não me engano, né? E eu tinha feito a abertura do festival na quarta-feira à noite, se eu não me engano. Eu acho que foi ali a entrada. E na quinta-feira eu fui dar plantão. E aí eu tava lá no plantão, 11h30 da noite, tocou o alarme. E aí quando é uma coisa muito grave, começa a tocar vários alarmes. Porque daí a ambulância, o resgate veicular, o combate a incêndio. E aí quando a gente correu para a ambulância, eu já imaginei, é algo muito grave. Porque começou a tocar um monte de coisa. E aí disseram, olha, é um caminhão versus uma van cheia de passageiros embaixo do viaduto do Autocar Derfel. Na hora, me deu um frio na espinha, né? Porque ali eu pensei como prefeito, disse, meu Deus do céu, será que são bailarinas vindo, né, para a cidade? E dito e feito, eu fui no local, o primeiro bombeiro que chegou, o primeiro bombeiro socorrista que chega, ele entra no local, que a gente chama zona quente. Então eu fui o primeiro a entrar dentro da van e eu sou o último a sair, né, enquanto todo o time fica lá. Então eu acompanhei o resgate de todos os bailarinos e bailarinas que estavam lá dentro, né? E foi muito difícil esse momento, porque levou quase meia hora, 40 minutos para a gente conseguir tirar todos ali daquele acidente. E a Maria Eduarda, que era, na minha visão, a que estava mais grave e que foi aonde o caminhão bateu na lateral dela e ela estava meio inconsciente, ela teve que ser a última a ser retirada porque ela estava no local mais difícil de acesso. Então, a Maria Eduarda saiu comigo, né? E aí eu saí com a Maria Eduarda direto para o hospital, né? E aí eu entrei no hospital e dei uma de maluco e eu já era socorrista, prefeito, tudo junto, né? E o lado bonito dessa história toda é que todos foram resgatados com sucesso, né? A Maria Eduarda, infelizmente, teve o dedinho do pé, né, amputado naquele acidente, né? Mas no ano seguinte ela voltou a dançar no festival e eu tive a oportunidade de receber e apresentá-la no palco. Mas foi muito difícil, foi uma ocorrência que para mim assim, mexeu muito o psicológico, né? Um senso de responsabilidade como prefeito, da gente estar recebendo esses bailarinos de Joinville e eles estarem vivendo esse momento tão difícil na vida deles, e o senso de bombeiro, né? De você se manter no local, você se manter sério, você coordenar todo um resgate de 18 bailarinos e bailarinas que estavam ali dentro e acompanhar até o final. Então, eu cheguei no outro dia esgotado, enfim, no outro dia eu chorava muito em casa, minha esposa não sabia o que era, porque daí vem toda aquela energia que a gente viveu, mas graças a Deus, né, ao final foi feliz, assim, e a gente conseguiu, né, ter aí a Maria Eduarda de volta aos palcos.
Olha, tem que ter um gerenciamento de mente muito forte para ser prefeito e bombeiro, né? Porque olha... Mas, ó, o nosso tempo, infelizmente, está bem apertado. Posso contar uma última historinha do bombeiro que é bonitinha? Pode, até Bonitinha essa conta história. bonitinha, então. Eu até Porque a gente fica, né, fala essas Não, coisas fala, mais fala. tensas, assim. Mas as pessoas, né, agora, quando eu vou dar plantão, as pessoas me reconhecem, né? E olha que eu tô com capacete, eu tô com óculos, máscara. É difícil a pessoa me reconhecer. E aí foi uma senhora que caiu dentro de casa e ela tinha quebrado o fêmur. E aí eu entrei para atender ela, eu estava atendendo ela, eu e mais um socorrista, e de repente uma colega dela na porta, eu só escuto ela falando assim, é ele! Pro outro bombeiro, daí outro bombeiro disse, é o prefeito. Daí essa mulher vai para fora da casa e berra, fulana, Beltrana, é o prefeito que tá aqui em casa! Aí a senhora que tava no chão com o fêmur quebrado, ela olhou e disse... É você, prefeito? Eu disse, sou eu. Daí eu tirei a máscara, tirei o óculos. Meu Deus, vai lá tirar um selfie com a minha amiga, que ela te adora. Aí eu disse, mas senhora, eu preciso te atender, a senhora tá numa emergência. Não, menino, vai lá, eu tô bem. E ela deixou ali, né? Disse, não, eu vou acompanhar a senhora, quando tiver tudo certo, eu vou lá depois tirar foto, então. Quero uma amizade dessas, hein? Não, mas foi tão engraçado, ela passou a dor dela, passou tudo, vai lá tirar foto, né? Então são os momentos, assim, incríveis que a gente vive. É bom né? ter esses momentos também, inclusive foi bom. E aqui o Joinvilense, ele tem que ter orgulho dessa corporação. É a corporação mais antiga do país, né? São mais de 125 anos, ininterruptos, nunca parou, nunca teve uma greve, sempre funcionou e de forma voluntária. As pessoas vão lá, ganham uniforme, ganham a janta e dão suas vidas pelos outros. E ali, eu sou um ser humano mais do que normal como todo mundo, porque uma vez que você botou um uniforme, o teu nome vai embora e tudo mais, você é mais um bombeiro. E cada um tem a sua história. Tem gente que pega a sua bicicleta, que sai direto de uma fábrica, vai de bicicleta para lá da plantão e volta. Eu ainda sou fácil, eu pego meu carro, eu vou, eu tenho liberdade de horário. E essas pessoas que nem liberdade de horário e nem carro têm, estão lá dando plantão. Então é maravilhoso, a gente tem que valorizar os nossos bombeiros voluntários, sim. É um patrimônio imaterial, né, da nossa cidade e um orgulho nacional. Inclusive... Esse episódio é especial de aniversário de Joinville. E a gente tem um presente para o prefeito que nada mais, nada menos. Que tem tudo a ver com Joinville. Olha, adoro. Que o nosso Guarda-chuva. novo parceiro aqui... mandou. Eu vou tentar abrir Boa. pra frente para não dar na câmera. Deus o livre. Você vai abrir? Ia tentar, né? Mas vai que eu faço. Como bom joinvilense, você vai ter que né? Vai ganhar o quê? Que Um legal. guarda-chuva Aí, ó. da Trimania, nossos parceiros. Boa. Não, e a Trimania faz um trabalho tão Tá aí, legal, ó. né? Hoje o Hospital Bethesda recebe uma verba muito importante, né? Que o Hospital Bethesda... Vocês sabiam que o Hospital Bethesda foi o recordista ano passado em número de cirurgias em todo o estado de Santa Catarina? Né? Então, assim, e o Bethesda, ele não tinha nenhuma UTI. E nós montamos mais de 30 UTIs no Covid e a gente manteve mais de 10 UTIs funcionando. Isso fez com que o Bethesda pudesse fazer cirurgias eletivas de alta complexidade, facilitando a vida do São José também, porque era tudo no São José antes. Né? E a Trimania é super parceira do Hospital Bethesda, então parabéns por vocês conseguirem esse patrocínio, porque é uma empresa que realmente ajuda a cidade. Inclusive, a gente foi até lá conversar com eles estão com um projeto muito bacana, a gente vai trazer aqui também, muito legal para as crianças. A gente vai conversar com o Dr. Lúcio lá, A né, gente vai trazer aqui para me apresentaram, né? E a gente quer fazer disso também uma rede de atendimento nessas crianças. Enfim, o projeto, não vou dar spoiler aqui, mas eles nos apresentaram e está englobado, está inserido na política que nós vamos estar lançando junto com a inauguração do novo NAIP, né? Onde a gente vai dar uma boa atenção aí para essas crianças que precisam, né, de necessidades especiais e atenção. É isso, prefeito. Então aproveita aí a finaleira, deixa sua mensagem para quem está te assistindo. Posso para já engatar com a sua mensagem, para a gente fechar, já que o senhor está agora, né? Final do mês agora de março que você vai... 2 de abril. 2 de abril? 2 de abril. Então tá, vai... praticamente março. Aqui. Sai, em caso de, né, de vocês serem eleitos, o senhor já continua, né, no governo do estado. Então, olhando agora para tudo que você fez, né, na sua gestão como prefeito, qual que você considera que vai ser o teu maior legado como prefeito? Educação. Educação? Educação. Né, a nossa educação de Joinville é considerada uma das melhores educações do país, sempre foi, né, e eu sempre falei, esse vai ser o maior desafio, porque nós melhorarmos aquilo que já é bom é mais difícil.
E o secretário Calegari, junto com o time, né, de servidores da educação, que são fantásticos, né, conseguiram sair de 9º lugar nas séries iniciais, 15º lugar nas séries finais no IDEB, em 3 anos, para 1º lugar nas 2 categorias no Brasil. Hoje, Joinville é a melhor educação do Brasil. E isso é futuro. Você dar educação para jovens, né, e crianças é dar oportunidade para que eles possam ter e escolher, né, uma vida melhor para eles. Então, esse é o maior legado, a educação. Tá aí, agora sim. Agora sim, o seu recado. Sua finaleira, seu Se recado. quiser olhar naquela câmera ali para falar diretamente pro público. Lembrando que, né, edição especial do aniversário de Joinville. Pode falar. Eu só posso agradecer e dizer de que nós realmente temos que ter orgulho dessa cidade. Essa cidade que foi, né, pensada e almejada por imigrantes que vieram há 175 anos atrás, numa loucura ou num desespero de fugir de uma crise econômica gigantesca da Europa, construíram essa cidade que o DNA é empreendedor, as pessoas aqui fazem por si só, buscam o trabalho e criam oportunidades. E quantas pessoas vêm de fora e que transformam suas vidas aqui? Então essa Joinville que eu tanto amo, essa Joinville que me acolheu como prefeito, essa Joinville que todos os dias me recebe com muito carinho aonde eu vou, que eu vou sempre, né, lutar por ela, aonde quer que eu esteja. Então parabéns, Joinville, parabéns, né, pelo seu aniversário e parabéns a todos aqueles joinvilenses nascidos aqui ou joinvilenses de coração que escolheram essa cidade para amar. Aí, Adriano Silva, senhoras e senhores, muito bem. Ai, Adriano, a gente, claro, quer te agradecer, a gente sabe como que é a tua agenda, como prefeito, bombeiro, empresário, né? Mas a gente agradece mesmo aí por ter tirado um tempo para vir conversar com a gente, para fazer essa meio que despedida, né, da cidade. Esperamos que você tenha gostado também. Não, muito bom, baita bate-papo, parabéns pelo profissionalismo de vocês, né? Só o meu agradecimento. Aí, maravilha, aí, tá vendo só? E ó, só vou falar mais um negócio. Pra quem não sabe, gente, Chineque Chimia foi idealizado pelo Adriano também, viu? Os duendes do Natal, né? São. Essa é uma história à parte, né? Mas o Natal sempre foi um sonho da gente fazer de Joinville esse resgate do Natal e deu super certo. Né? Ano passado, mais de 600 mil pessoas passaram o nosso Natal, 92 mil pessoas na abertura, né? E você esteve lá como Chineque, né? E a gente pensou, nós temos que construir uma história que é nossa. Então, o que um jacaré tem a ver com o Natal? Nada, mas em Joinville o Fritz tem a ver. Né? O que é um Schneck? O que é um Chimia? Vão ser 2 duendes, porque quem chegar em Joinville vai perguntar o que é Schneck, o que é Chimia e vai conhecer um pouco da nossa cultura. E é isso. Né? Quando a gente faz de forma genuína e aquilo que representa o nosso município, as pessoas gostam mais. Tanto é que o nosso Natal hoje já recebe visitantes de fora. Estamos sabendo que um grupo para este próximo ano do Nordeste está se organizando para vir passar o Natal em Joinville. Então, algo que a gente nunca tinha imaginado e ele passa a ter essa relevância no turismo regional e nacional também. Então, vamos caprichar. Eu ia dizer isso, acho justo tu fazer a finaleira aqui dos nossos então. parceiros. Dos nossos parceiros como Chineque. Não, vamos lá, vamos falar bonitinho, né? Para o pessoal entender bem direitinho tudo. Gente, vai ser maravilhoso fazer o Chineque. Adriano, mais uma vez, muito obrigado. E, gente, vamos encerrando. Espero que você tenha curtido esse papo maravilhoso. Tá só começando essa temporada do Locast. 3ª temporada. Mais uma vez, muito obrigado à Trimania. Senta o dedo no like, eu tinha que falar isso, né? Isso, senta o dedo no like, ativa sininho, manda mensagem, comenta, faz tudo. Ajuda a levar esse projeto pra frente, que é de Joinville, a gente sempre fala, né? É de Joinville pro mundo. A gente tem feito várias entrevistas super legais com gente relevante nas mais diversas áreas. E eu tenho certeza que você aí curtiu, vai curtir as outras entrevistas também. Então vai ajudando a gente também e vamos pra frente, né? Obrigado à Trimania que entrou junto, né? A partir dessa nova temporada também. Lembrando, né, que vai estar na tela para você acessar, tem QR Code, tem o site, né, trimanianorte.com.br para você comprar a sua Trimania da semana. Então, como a gente tá na internet, o pessoal pode acessar a hora que quiser. Então, cara, vai estar ali. Acessando o site ou pelo QR Code que tá na tela, você vai poder comprar a Trimania da semana que você estiver assistindo e pode ganhar prêmios maravilhosos, além de ceder o direito de resgate do seu título para ajudar o Hospital Bethesda, que a gente falou aqui, que faz um trabalho fenomenal, né, Morgana? E claro, nossos parceiros fenomenais, Madrigal Filmes, inclusive, gostou do nosso estúdio, Adriano? Muito lindo. Legal, né? Muito bem feito por toda essa equipe maravilhosa que está com a gente, e lógico também, né? Então a gente agradece, não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, em todos a gente está como Somos Locast. E é isso. É isso, né? Terminamos, finalizamos com até então prefeito de Joinville, Adriano Silva. Obrigada. Até a próxima. Aquele beijo, aquele abraço. Tchau.